Hoje, é hoje, é hoje. Então, hoje é a função quadrática que faz uma parábola e segue a linha curva toda. Hoje ficou legal, né? Muito top. Professor Silvinho aí contribui legal também com a gente. Eu só preciso evoluir na dança, né? O Silvio fica sempre rindo porque é a mesma dança sempre. Ele fala assim, eu posso tocar um rock e o Maurício é no mesmo embalo. Como é que é, funk? Rock? Pagode! Pagode, vai, no pagode. Só no sapatinho. Tudo bem, não há problemas aqui, a gente tá para isso, né? O nosso objetivo é o aprendizado de vocês. Então vamos lá revisar a aula 41, né? Onde a gente estudou o vértice da parábola. 41? Já. A 41 a gente viu o vértice e também o estudo do sinal. Vamos lá então? Olha que legal! Então a gente viu o quê? Na parte 4 de função quadrática, vem com a gente! Para analisarmos o vértice da parábola, nós temos que primeiro verificar se a função é crescente ou decrescente, ou seja, se a concavidade da parábola está para cima ou para baixo. Se a concavidade está aberta para cima, então a minha função vai ter um ponto de mínimo, ou seja, um menor valor para o y. A partir dali, o y só aumenta. Se a concavidade é para baixo, ou seja, se ela está ao contrário, nós vamos ter um ponto de máximo, que é o maior valor que o y vai assumir na nossa parábola. Beleza! E o que acontece, né? No vértice a gente vai ter duas equações, né? Para achar o x-vértice e achar o y-vértice. Mas são coisas bem simples. Para achar o x-vértice, menos b sobre 2a. E para achar o y-vértice, menos delta sobre 4a. E claro, fazendo o estudo do sinal, a gente viu isso em 4 passos. Bora lembrar? No primeiro passo é aquele basicão mesmo. Eu tiro o valor de A, B e C e olho para o valor de A. Se o A for positivo, concavidade voltada para cima. Se for negativo, né? Concavidade para baixo. Esse é o primeiro passo. Esse é o A positivo, né? Beleza. O A negativo, concavidade para baixo. E depois, no segundo passo, a gente vai determinar o delta, né? O delta já ajuda bastante, mas quem quer ir mais longe pode determinar as raízes da função. Isso. E aí sim, né? Porque o importante das raízes, que a gente precisa dizer em que momento até que momento é positivo e até que momento é negativo, isso, né? Senão a gente ficaria só no delta ali mesmo, né? Mas, só com os limites mesmo na reta. Mas a gente precisa saber o momento, né? Isso. Em que lugar ela é, até que momento que ela é positiva ou negativa. Encontrei as raízes, eu vou montar o esboço do gráfico. Depois que eu montei o esboço, eu vou simplesmente olhar a linha. Em que parte essa linha está negativa? Em que parte essa linha está positiva? Quando falamos em linha, é a nossa curva da função. E aí, olha só, é muito simples. Eu vou olhar a parábola e o eixo x. Se a curva da função, agora fica legal falar curva, né? Porque se a curva da função estiver na parte de cima, onde ela estiver tocando é positivo. Se a linha estiver na parte de baixo, onde ela estiver passando, ela é negativa. Pois é, e esses 4 passos ajudam bastante, gente. Segue aquilo ali que a gente mostra para vocês, é um caminho bem bacana mesmo, que você vai conseguir desenvolver e resolver de boa. E claro, né, o vértice tem aquela equaçãozinha. Se pedir ponto máximo ou ponto mínimo, você se liga no y-vértice, tá? Isso. Não precisa calcular o x. O y é que te dá o máximo ou o mínimo da função, tá? E o legal é quando nós vamos aplicar, na aplicação, por exemplo, na física. Na física, um eixo vai ser chamado de tempo e o outro de altura. Ou velocidade, né? Tudo isso. E aí ele vai pedir assim, a altura máxima, eu encontro a altura, é o eixo y, né? É o y-vértice. O ponto em que ela atinge a altura máxima é o x-vértice. Aí fica mais legal ainda. É, isso mesmo. E assim vocês vão longe e as atividades de sala é com vocês. Até já! Então,
Então, você pode duvidar, pode até, né, reclamar, mas você vai conseguir resolver essa função, porque as atividades de sala vêm na mesma pegada, né? Como a gente ensina na aula, você vai aprender na hora das atividades de sala que não ficou fora do que foi ensinado. Eles podem reclamar? Melhor não. Não, reclamar sim, né? Mas vai ter que achar a solução. Pode chiar. Tá muito difícil, tá? Porque reclamar... Isso aí já é uma reclamação, tá muito difícil. Não, mas tá chiando só, você não tá... Só chiando, não sei essa parte aí. Não. Vamos lá então, atividade de sala e vamos resolver e tirar as dúvidas. Primeira perguntinha. Universidade Federal do Pará, essa foi adaptada. As coordenadas do vértice da função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4 são, olha aqui que legal, olha só, ele não quer saber, né, o ponto de máximo nem ponto de mínimo, ele quer saber as coordenadas do vértice, ou seja, o nosso x vértice e o nosso y vértice. Beleza, então vamos na equação, né? O x vértice é o mais fácil, né? X vértice vai ser menos b sobre 2a. E assim nós vamos. E aí, claro que a gente tem que lembrar quem é o a, quem é o b, quem é o c da minha função. Quem é o a? O a é 1. O a é quem acompanha o x quadrado. Quem é o b? B é menos 4. Menos 4. E quem é o c? 4. 4. Pronto, então vamos lá. Menos b. O b já é negativo, então vamos colocar dentro dos parênteses. 2 vezes o a. Quem é o a? O a 1. é 1. Então o meu x vértice vai ser menos com menos? Mais. 4 positivo dividido por 2 é 2. O meu x vértice é 2, então com isso eu já elimino a letra A, já letra elimino B, a letra B e a letra C. e a letra E. Isso. Ficamos entre a letra C e D, né? Vamos ao y vértice agora? Vamos. Vamos lá. O meu y vértice é menos delta sobre 4A. Então, primeiramente, vamos ter que achar o delta, né? Então, o meu delta, vamos fazer aqui no cantinho, vai dar, né? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Quem é o B? O B é menos 4. Ao quadrado. Menos 4 vezes quem? O A é 1, o C é 4, né? Só mais um. Quase, hein? Quase. Espreme aí, professora Aldelina. Menos 4 ao quadrado. 16. Menos 4 vezes 1? 4. Vezes 4? 16. E 16 menos 16? 0. 0, né? Beleza? Beleza. Agora vamos então substituir aqui, né? Quem é o meu y vértice? É menos o delta, que deu 0. Sobre 4 vezes o a, que é 1. 0 dividido por 4 é 0, né? Então, o x vértice é 2. Então, o nosso parzinho ordenado é 2. E o y vértice é 0. Ou seja, alternativa a letra D. Vocês viram que quase a gente já podia eliminar todas, né? Legal. Ótimo, maravilha. A gente tinha uma página inteira para resolução, mas a gente preferiu espremer a professora Adelina. Muito mais divertido. Então vamos agora à questão de número 2. Vamos lá. Faça o estudo do sinal da função abaixo. E agora nós vamos aplicar aqueles 4 passos fundamentais, visto na aula e também visto na revisão. Tranquilamente. Primeiro passo, encontrar os valores de A, B e C. Lá só fala A, mas nós vamos adiante, vamos achar os valores de A, B e C. Tranquilamente, sem pressa, sem nada. Quem é o A, né? Vamos lá, aqui a gente tem fartura, menino. Aqui tem fartura. Fartura de exercício, fartura de explicação, fartura de tudo. Quem é o A? É 2. É 2. Quem é o B? O B é menos 5. E o C? Menos 3. Menos 3, né? Então vamos lá, vamos ver aqui então a concavidade primeiro. Isso. Se o A é 2, ele é maior que 0. Positivo, né? Maior que 0. Então a minha concavidade é voltada para cima, certo? Certo. Depois ele pede pra gente ir no delta, né? E achar se vai tocar 2 vezes, uma vez e achar os zeros da função. Então vamos lá, B ao quadrado menos 4 vezes A. Bem, né?
Vamos lá, menos 4 vezes A vezes C. Isso. Quem é o B? O B é menos 5. Ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que O A é é 2, 2. vezes o C, que é Menos 3. menos 3. Vamos lá. Menos 5 ao quadrado. 25. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 4. 8. 3 vezes 8. 24. 24. Então, ficamos que o nosso delta é 49. 49. Vamos na outra folha, pode ser? Na outra página ou a gente faz o X aqui? Pode fazer aqui. Não, eu do vou lado- fazer aqui, né? É, vamos Não, eu vou apertar. fazer não. Vamos fazer na outra folha para não vai ficar apertar. melhorzinho, né? Então vamos lá na outra folha. Então a gente tem que agora encontrar o X1 e X2, as raízes, né? Menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes O A. o A, né? Quem é o X? Vamos lá. Menos B, nosso B, menos 5. Menos 5. Vai ficar menos 5. O nosso delta, 49. 49. E o nosso A é 2, É né? 2. Isso. Então vamos lá, o nosso X vai ser menos com menos. Mais Então 5 mais ou menos raiz de 49 7. sobre 2 vezes 2, 4. Agora vamos fazer aquele X1 e X2, X2, né? As raízes. 5 mais 7, 12. 12 por 4. 3. 3, beleza. 5 menos 7. Menos 2. Menos 2 sobre 4. Menos 2 quartos. Menos 2 quartos, que a gente pode ainda melhorar e fazer menos 1 meio, né? Por quê, professores? Simplificando. Simplificou por cima, em cima dividiu por 2 e embaixo também por dividiu dois. por 2. Se quiser dividir também, pode, para colocar no gráfico, né? Vai ficar 0,5. Mas também, né? Um valor é positivo, outro é negativo. Agora vamos ao esboço, não é? Ah. O esboço é, a gente marca um eixo X, né? Acho que é aqui, ó. A gente marca um eixo X e a gente faz a curva da função, concavidade para cima. Onde foi que tocou o nosso eixo? No menos meio. Menos meio e no 3. 3. Vamos analisar agora onde é positivo e onde é negativo? Isso. Positivo é para cima, né? Aham. Acima do eixo X. Então quer dizer que nos valores menores que menos meio e maiores que 3 está positivo? Uhum. E negativo está no meio, entre menos meio e 3. Isso mesmo. Então é Então, isso que vamos você tem colocar que ali dar isso como tudo, né? resposta, né? Onde ela é positiva. Positiva quando for menor que menos meio. Uhum. Então, X. para valores de X menores que menos meio ou X maiores que 3. E onde ela é negativa? Ela é negativa entre menos meio e 3. E 3. Muito bem. Beleza. Viu que não é complicado? É trabalhoso, né? Dá trabalho, mas não é difícil, não é. Só precisa ter um tempinho de dedicação. Verdade. Vamos lá então para a terceira questão, onde diz o seguinte. Esboce o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 8x menos 9, analisando seus coeficientes, o valor de delta e suas raízes. Vamos lá então? Vamos? Vamos. Quem é o A? Quem é o A? O A é 1. O A é 1. Quem é o B? O B é menos 8. Quem é o C? Menos 9. Menos 9. Vamos fazer por sobreproduto aqui? Pode ser? Pode, para achar as raízes? Pode, Olha, né? tínhamos até esquecido desse detalhe, não é? E o delta? O delta, para a gente saber se, né, se tem uma ou duas, também podemos fazer, né? O delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos lá. Quem é o nosso B? Menos 8. 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 9. menos 9. Vamos lá. 8 ao quadrado? 64. 64. Mais 4 vezes 1 é 4 vezes 9? 36. 36. O nosso delta é 100. Nosso delta positivo vai ter duas raízes reais distintas, né? Então, vamos lá agora por soma e produto. Eu preciso de dois valores que somados dá o contrário do B, lembra? Dá então 8. tem que dar 8. E dois valores que multiplicado tem que dar menos 9. Vamos lá. Pensa. Eu acho que para dar 9, 1 e 9? 1 e 9. 1 e 9. 1 e 9, né? Vamos lá. 1
e 9. Só que deu negativo, né? Então, um deles é negativo. Ah, um deles é negativo. Então, vamos para cima, fica mais fácil. Bom, 1 e 9. então, 1 e 9 aqui também. Bom, Quem é negativo? O menos 1. Isso, Porque né? deu positivo lá. Porque ficou, devo 1, tenho 9 para pagar, fiquei com 8. 8. Com base nisso, a gente já pode montar o nosso gráfico, né? O esboço do gráfico, né? Olha lá, primeiro vamos fazer a nossa... A gente já sabe que a nossa tem a concavidade para cima, né? O A é positivo. Isso. E toca o eixo Y em menos 9. Então vamos ver aqui embaixo, né? Isso. Aqui menos 9. E a gente sabe que as raízes são menos 1 para x e 9, né? Isso mesmo. Então, o nosso gráfico é como se viesse assim e fizesse Isso. assim. Podemos calcular vértice? Também, podemos calcular o vértice, vai ajudar que aí também. dá uma precisão melhor no gráfico, né? Isso, mas não há necessidade, né? Beleza. Olha aí, então com o valor do delta, o valor dos coeficientes e suas raízes, a gente já constrói o gráfico. Perfeito. Beleza? Beleza. X. X. Vamos lá, então, agora não se liga no Enem? Vamos lá? Qual é a perguntinha de hoje? Universidade Federal de São Carlos. Isso. Uma bola, ao ser chutada no tiro de meta por um goleiro, numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita pela equação menos 2t ao quadrado mais 8t, com t maior ou igual a 0, onde t é o tempo medido em segundos e h de t é a altura em metros da bola no instante t. Determine, após o chute, a altura máxima atingida pela bola. E aí nós falamos na aula, né, que quem dá a altura máxima é o nosso amigo Y-vértice. né? Então é só isso que basta a gente resolver, né? A nossa equação é h de t é igual a menos 2t ao quadrado mais 8t. E o nosso y-vértice depende de quem? Do delta menos delta sobre 4 vezes A. o A, né? Vamos lá, quem é o A? O A é menos 2. Quem é o B? O B é 8, positivo. 8. E quem é o C? É 0, C pois é 0. não aparece. Isso. Quando eu estou calculando o delta, né? Lá, ó, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Como o meu C é 0, essa parte aqui nem precisamos calcular. 4 vezes A, independente de quem é o A, o C é 0. E quando a gente tem uma multiplicação, que um dos fatores é 0, o resultado é 0. Então, o meu delta é só elevar o meu B ao quadrado. Ou seja, o meu delta é 64. Então, vamos substituindo aqui agora. Meu y-vértice vai ser menos 64, dividido por 4 vezes o A, menos que é 2. menos 2. Vamos lá, então? Quem é o meu y-vértice? 64 dividido por 2 vezes 4. 8. Vai ficar 8. menos 64 dividido por menos 8, que vai dar menos com menos, mais 64 por 8. Vai dar 8. Vai dar 8. Resultado aqui, a altura máxima está em metros. Então, 8 metros. Beleza. Certinho? Primeiro a gente precisou encontrar o valor de delta para jogar na fórmula, porque a fórmula depende do valor do delta. Perfeito, perfeito. Então agora vocês viram, né? Algumas questões aí, a situação não é nem ser difícil, e sim um pouco trabalhosa, né? Que nem foi o caso do estudo do sinal. Às vezes demora um pouquinho, você tem que fazer uma análise da concavidade, ver o delta se toca 2 vezes ou não, achar as raízes, né? Ainda dar a resposta final, Isso. onde ela é positiva e onde ela é negativa. Muito. Respira. Respira, professora Aldelina. Mas assim, né, a aula chega num ponto em que até pra gente ela fica, porque assim, não é que é difícil, é porque é muita repetição, é muito exercício. E para vocês tem que ter também essa repetição, fazer, fazer e fazer. Senão fica travado. E nesse fazer, que a gente faz toda a aula nosso brincando com os números. E aí, lembra da perguntinha da aula de hoje? Vamos lá, a resposta? Olha lá então. A pergunta era, tá lançado o desafio. Qual é o próximo número da sequência? Temos a sequência 8, 6, 9, 23 e 87. Qual é o próximo número? 429. Sério? Sério. Qual de que é?
Por causa de que ele usa uma lógica. E aí é onde você, aluno, muitas vezes vai ter que ser submetido a entender essa lógica. Olha lá, ele pegou o primeiro número, multiplicou por 1 e tirou 2. Pegou o segundo número, multiplicou por 2 e tirou 3. Depois, pegou o outro número, multiplicou por 3, tirou 4. Ah, não, mas é sacanagem, né? Não, não é. Ah, foi difícil. Tem que olhar. Muito difícil. Não é muito fácil, mas tem que olhar e tentar encontrar essa lógica. Multiplica por 1 e tira 2, depois multiplica por 2 e tira 3, multiplica por 3 e tira 4, multiplica por 4 e tira 5, por último vai multiplicar por 5 e tirar 6. Uau! Essa aí, como é que você vai fazer? Vai dar uma equalizar. Equalizar esses sons. Equalizar esses sons. Deixar tudo gravadinho, já que é para só replicar. Não mesmo. Mas não, porque vai que numa situação, olha só, de aula, a professora Lúcia precisou viajar e nós não conseguimos, né, aqui na aula. Ficar com o meu Vai ficar só eu. Gravado. Eu não vou fazer o olha. É melhor ter no gravado, fica mais prático. DJ, pá! Olha aí! Consegue sim, né, gente? Ah, quase consegue. Então, né, ficamos por aqui. Mais uma aula muito mega legal. E claro que a próxima não será diferente. Até lá, aquele beijo no coração. Tchau, tchau.